Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.
Olá, sou o professor José Ribeiro Neto. Nós vamos continuar nossa aula de grego bíblico, agora na segunda parte. E nessa parte nós vamos entrar no estudo dos verbos. Você achou difícil toda aquela parte do substantivo, adjetivo e pronome? Aquela era a parte mais fácil. Agora vem a parte dos verbos, que tem uma estrutura um pouco mais complicada e também uma estrutura de pensamento diferente da do português. Mas não se preocupe que você vai avançar, vai entender, vai fazer exercícios, vai ler os textos e vai se aprofundar aí no grego do Novo Testamento. Muito bem. Vamos então para uma introdução ao sistema verbal do grego do Novo Testamento. Então, o que nós vamos falar? Igual fizemos na primeira parte, nessa parte aqui nós vamos dar uma geral para você entender como é que funciona o sistema inteiro, tá? Para depois nós irmos nas partes explicando cada uma dessas partes. Então, essas primeiras aulas são visões gerais de como que funciona o sistema do verbo no grego do Novo Testamento. Então, nós chamamos esta parte de aspectos semânticos. Quando nós falamos aspectos semânticos, nós estamos falando de significados, tá? Quais são os significados, como o sistema verbal do grego funciona na sua forma de dar os significados, na sua forma de entendimento, que será diferente da forma que nós pensamos em português. Então, você tem lá a gramática, tá? Que nós disponibilizamos, e a mesma sequência que nós estamos na aula é a sequência dessa gramática. Então, preste bastante atenção nas lições, que nós estamos seguindo esta sequência dos capítulos da gramática. A partir então dessa segunda parte, nós vamos continuar estudando o texto de 2 João. Se você se lembrar, nós falamos que toda a gramática está baseada no texto de 2 João. E por que nós escolhemos este texto de 2 João? Primeiro porque é um texto mais fácil, né? As epístolas joaninas e os próprios escritos de João são mais fáceis de entender. Eu digo no aspecto gramatical, tá? É uma gramática mais simples do que outros textos do Novo Testamento. E ainda também, um outro benefício de estudarmos 2 João é porque você vai ter uma epístola inteirinha. E aí depois desses estudos, pelo menos essa epístola inteirinha você consegue entendê-la em grego sem precisar de traduções. Então por isso nós pegamos esse texto de 2 João e nos baseamos neste texto grego para escrever a nossa gramática. Não significa que não tenha outros textos, porque como você já pôde ver, tem muitas citações de muitos textos bíblicos na nossa gramática, nas nossas aulas. Só que o texto base é a partir de 2 João, tá? Então vamos lá, vamos continuar nosso estudo com base nesta epístola. No estudo dos verbos, o que você precisa estar atento é que tem algumas características nos verbos gregos que tornam esses verbos diferentes no seu forma de pensamento e de expressão. E é nesse estudo das formas dos verbos, da forma de pensamento, que nós conseguimos estudar o Novo Testamento de uma forma mais aprofundada. Esta forma mais aprofundada, nós damos o nome de exegese. Tá? Exegese é extrair do texto o seu significado e não colocar no texto o significado que você quer. Então só é possível fazer essa análise exegética estudando nos originais. No caso, o Novo Testamento é grego, o pensamento é hebraico-aramaico, né? O pensamento semítico está no pano de fundo histórico, mas a língua é grega, então nós analisamos a partir do texto grego, tá? E aí, algumas questões fundamentais para estudarmos os verbos do grego. Então, o que tem num verbo grego? Tem voz, tá? A voz ativa, média e passiva. No português nós estamos mais acostumados com a voz ativa e a voz passiva. A voz média até temos o conceito, mas não costuma-se muito falar da voz média, nós vamos ver aqui no grego ela tem uma grande importância, tá? Então, a voz ativa, a voz média e a voz passiva. Nós temos os modos. Quais os modos que nós temos no grego? O indicativo, o subjuntivo, o optativo e o imperativo.
No português nós não temos o optativo, tá? E no grego, no Testamento, essa forma também é mais rara. Aparece só 69 vezes em todo o Novo Testamento a forma do optativo, que ela está bem parecida com o subjuntivo. Depois, não se preocupe, nós vamos ver exemplos. Lembrando, vamos falar de formas gerais, depois nós vamos para o específico, tá? Temos tempo, presente, o imperfeito, o futuro, o auristo, perfeito e mais que perfeito. Uma forma que você pode estranhar é essa daqui, o auristo. Não tem auristo no português, tá? Mas mesmo as formas que têm semelhança, né, como perfeito, imperfeito, futuro, ou perfeito e mais que perfeito, no grego o nome são os mesmos nomes que nós usamos no português, mas os sentidos são bem diferentes, tá? Mas são esses tempos que temos no grego no Novo Testamento: presente, perfeito, futuro, auristo, perfeito e mais que perfeito. E algumas outras formas, que em algumas gramáticas essas formas vão estar colocadas como modo, tá? Mas um jeito mais acadêmico e mais correto de falar é que são formas de uso particular. É o particípio e o infinitivo. Em algumas gramáticas você também vai ver isso aqui chamado de formas não finitas, né? Então, formas não finitas. Essas formas seriam formas finitas e essas formas não finitas. Por isso é chamado de infinitivo, né? E de particípio. Então eu coloquei aqui como formas de uso particular para não confundir nem com modo, nem com voz, nem com tempo. E vamos ter uma característica semântica também que é chamada de aspecto. Isso vai ser o mais importante na exegese do grego, tá? O que existe também no português, mas nós não costumamos estudar nas gramáticas de língua portuguesa. Só textos mais específicos que estudam a parte semântica que vão trabalhar essas questões no português, tá? Mas no grego, no hebraico, no aramaico, isso é o mais importante do que o tempo. Depois nós vamos ver. Então nós temos o aspecto chamado de infectum, perfectum e auristo. Esses três aspectos aparecem no grego no Novo Testamento. Não se preocupe, vai ter exemplos e nós vamos explicar melhor estas formas. Então, à medida que nós formos estudando os textos, nós vamos apresentando as particularidades de cada uma dessas formas. E vamos dar essa introdução, né, para você ver essas características fundamentais e dessas qualidades do verbo grego. Então, esteja atento, separe aí uma caneta e um caderno, né, não fica só dependendo do vídeo e do computador. Quanto mais você escrever, ler, anotar, é melhor para você fixar os conteúdos. Então, use as ferramentas digitais, mas use também as ferramentas analógicas, né? Caneta, caderno, depois você passar isso a limpo para você fixar. Primeira questão importante então do verbo grego é a voz, tá? Então a voz, alguma forma vai ser parecida com o português. Por exemplo, aqui a voz ativa nós temos no português, não tem problema nenhum. Só mais uma observação, nós temos no português, eu estou falando sempre, mas falar, mas eu estudei português faz muito tempo, não lembro mais. Então, é muito bom você ter uma gramática de língua portuguesa, tá? Procura aí a gramática do Bechara, né? Que é uma gramática mais acadêmica, mais importante da língua portuguesa. A gramática do Segala, do Sintra, ou uma gramática muito interessante, publicada recentemente, é do Ruais, né? Fala Uais, mas é H-O, né? É o Ruais, né? Tem a gramática Ruais também. Para você relembrar alguns conceitos do português. Tem muitas dificuldades, o aluno pensa que a dificuldade é no grego, mas a dificuldade muitas vezes está na própria língua portuguesa. Para você relembrar essas questões, tá? Então, existe a voz ativa na língua portuguesa. E o que é a voz ativa? Então, voz ativa é quando o sujeito ele pratica a ação definida pelo verbo. Então, exemplo aqui, Abraham egenesenton Isaac.
Então, Abraão gerou a Isaac. No grego, ele gerou a Isaac, né? No português, gerou Isaac. Então, o sujeito Abraão está praticando a ação, praticou uma ação, né? Então, quando o sujeito pratica a ação definida pelo verbo, nós chamamos de voz ativa. A voz média que até existe no português feita com algumas locuções, né, com o que a gente chama de perífrase, com outras palavras, mas ela é muito importante no grego, no Novo Testamento, e muitas vezes nem dá para traduzir, porque você não tem uma correspondência no português em alguns verbos para traduzir a voz média, tá? Então, o que seria a voz média? O sujeito realiza a ação definida pelo verbo em seu próprio favor. Então, Herodes endissamenos estsetsai basiliquem. Então, Herodes vestiu-se com roupas reais. O exemplo é usado ali pelo Wallace. Aqui não é tão difícil de entender. No caso desse verbo, nós não temos problema, porque existe uma correspondência no português. E a gente usa o pronome chamado pronome apassivador, tá? Por exemplo, se eu dissesse que Herodes vestiu uma criança, seria a voz ativa. Mas aqui, Herodes vestiu-se. Ao mesmo tempo que ele está praticando a ação, ele está sofrendo a ação, né? Então, aqui a gente chamaria no português de reflexivo, né? Ou recíproco. Que a voz média também pode ser traduzida no português como reflexivo ou como recíproco. Mas para você entender, diferente vestiu-se e vestiu a criança. Então, esta ideia da forma, né? Como que nós vamos saber que é a voz média? Pelas essas terminações aqui, tá? Então, nós vamos ver as terminações. Aí, como que você sabe que é a voz ativa? Pela terminação. E aí, uma observação importante. No português, a voz passiva, vou até já colocar aqui a passiva, ela não é propriamente morfológica. Você vai usar um verbo auxiliar para fazer a voz passiva. No grego, é a terminação que vai me indicar se a voz é ativa, se ela é média ou se ela é passiva, tá? Então, o grego é mais específico. Ele não precisa de verbos auxiliares para indicar a voz. No português, nós vamos precisar de verbos auxiliares para nos indicar se a voz é ativa ou passiva. E no caso, para fazer, por exemplo, a reflexiva ou recíproca, aí nós precisamos aqui anexar ao verbo um pronome apassivador, né? Esse pronome chamado apassivador, ele pode ser usado como reflexivo, como recíproco também. Então, na passiva, o sujeito sofre a ação definida pelo verbo. Então, na ativa, ele pratica a ação. Na passiva, ele sofre a ação. Aí, na média, ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Tá? Então, por isso, essa forma do médio, né? A voz média é mais difícil de traduzir, porque nem sempre nós temos uma correspondência no português. O exemplo da voz passiva, ó, egeneto anthropos, apestalmenos para seum, onomaltu Ioannes. Então, houve um homem enviado da parte de Deus, o nome dele era João. Então, este apestalmenos é o indicativo da voz passiva. O sujeito foi enviado, não foi ele que enviou. Quando é ele que enviou, então ele é ativo, a voz ativa, né? Aquele é enviado é a voz passiva, tá? Não tem grandes dificuldades aqui para você entender. Mesmo a voz média, o exemplo aqui, existe no português, tá? E aí, à medida que vai avançando, entendemos melhor essa questão da voz. Muito bem. Agora temos o modo, tá? O modo. Então, modo indicativo. É o modo em que geralmente a ação é tomada como certa, afirmada, tá? Veja que eu coloquei aqui geralmente, tá? Toma cuidado, porque muitos pregadores, até muitos comentaristas de Bíblia de comentário,
ou comentários bíblicos, eles pegam algumas questões do grego e vão fazer uma norma como se fosse uma norma sem exceções, tá? Então, geralmente, tá? Sempre fica, o cara fala, tá no modo indicativo, então é certeza, né? Geralmente. Porque existem outros elementos do discurso que vão alterar os significados das palavras e dos contextos. Por exemplo, geralmente o indicativo é quando o autor usa para indicar uma ação como certa ou afirmada. O subjuntivo, geralmente a ação é tomada como provável ou desejável. Então, quando o autor ele coloca algo que ele deseja, ou que ele acha que é provável, ele usa o modo subjuntivo. O imperativo é o modo em que geralmente a ação é tomada como desejada ou ordenada, tá? Tá no imperativo, mas tá no imperativo não significa que vai acontecer, né? O autor quer que aconteça, ele deseja que aconteça ou ele ordena. Não significa que porque está no imperativo vai acontecer, certo? Então cuidado, tudo é o geralmente. O optativo que nós não temos no português, mesmo na Koiné, é uma forma rara, falei, aparece 69 vezes aí, depende da estatística dos programas de computador que são usados, né? E ele está muito próximo do subjuntivo na Koiné do Novo Testamento, tá? Uma pequena diferença que nós vamos ver, mas está muito próximo do subjuntivo. O que seria o optativo? É o modo em que geralmente a ação é tomada como possível, tá? Aqui é desejada, ordenada, aqui é possível. Aqui é provável, desejado, aqui é possível. Mas como falei, está muito próximo na época da Koiné a ideia do subjuntivo com o optativo. Mas não se preocupe, nós vamos ver os exemplos, tá? E aqui estão os exemplos. Então nós temos os modos aqui, indicativo, subjuntivo, optativo e imperativo. Exemplos de uso no Novo Testamento. Como é representado, né, nesses exemplos e como nós podemos traduzir, uma das possibilidades de tradução. Então, vejamos aqui o indicativo, agapete, piston poies, ó amado, aqui ó, o vocativo, ó amado, piston poies, a fé tu praticas. Então, isto representa algo que é certo. Está afirmando que a pessoa que ele está se dirigindo pratica, poieis, pratica a fé. Então, tu estás fazendo, tu fazes. É uma afirmação, é algo certo, é algo afirmado, tá? Olha o subjuntivo, ó. Rotan poies elemosin en. Quando então praticares a caridade, aqui ficou, na tabela pulou, eleemocinen, tá? Eleemocinen, isso aqui é uma palavra só. Então, quando então praticares, é uma possibilidade, é algo provável, é algo desejável, tu poderias fazer, tu deverias fazer. Vem aqui, ó, veja, este quando, né, indica que o Jesus está falando de alguma coisa que deve se fazer, né? Que você poderia, você deseja, mas que se deve, né? Não é se fizeres, né? É quando fizeres. Então este quando também indica que é um desejo, mas é provável, é desejável e está no subjuntivo. O optativo, ó, é um pouquinho parecido com o subjuntivo, mas com uma nuancezinha de um pouco de diferença. Autos derrotheos, que pater, remon, kairo, Kyrios, remon, Jesus, katel sinai, ten rodon, remon pros rimas. Rimas. Mas o próprio Deus e Pai de nosso, e Pai e o Senhor nosso, Jesus, possa guiar o nosso caminho até vós, tá? Está próximo aqui de um desejo, de uma coisa que é provável, mas a ideia da representação é alguma coisa que é possível, que ele possa guiar.
Então esse optativo pode ser usado assim para desejos. Queira Deus, né? Se Deus permitir, como a gente fala, se Deus permitir eu vou até vós, né? Então, como ele não é muito usado no Novo Testamento, e o seu uso está muito próximo do subjuntivo, não se preocupa tanto, tá? Mas ele tem uma diferenciazinha de alguma coisa que é possível, então possa guiar. Aí vem o imperativo, que não tem tantas dificuldades para nós, que nós também temos o imperativo. Então, ergo delego rimin, agapate tus exrus rimon. Então, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. É desejado, é uma ordem, amai, tá? Agora, todas essas representações dependem também de um contexto. Em muitos casos, o subjuntivo é usado para uma ideia imperativa. Então, Jesus fala, que vos ameis uns aos outros, está no subjuntivo. Tá? Mas a ideia é imperativa. Então, uma coisa é a forma, outra coisa é o significado que nós temos que deduzir do contexto, porque as palavras não funcionam sozinhas, tá? A maioria dos exegetas, infelizmente, pegou lá uma ideia da Idade Média de isolar as palavras e falar, não, está no imperativo, está no subjuntivo. Muitas ordens, muitos mandamentos no Novo Testamento estão no subjuntivo. Né? Olha que interessante, não é do nosso caso do grego aqui, mas no hebraico os 10 mandamentos não tem nenhum na forma do imperativo. Todos os 10 mandamentos vão estar na forma do imperfeito. Inclusive no português fica assim, não matarás. Ah, não matarás no português é futuro, mas significa que eu não posso matar hoje? Não, porque a forma é uma coisa e o significado é outro, tá? Então, contexto que nós vamos sempre levar em conta. São aspectos gerais para você entender, mas não seja dogmático, porque na exegese nós vamos aprendendo outras questões. Muito bem. Agora vem a questão do tempo. E isso é uma das questões mais diferentes que nós temos do grego, tá? E também do hebraico, do aramaico. Porque tempo no grego não é a mesma coisa que nós pensamos no tempo no português. Embora também no português, se você fizer um estudo mais profundo, em gramáticas mais específicas, você vai ver coisas semelhantes sobre a ideia de tempo. Mas nós estamos mais acostumados a tempo, falar de passado, presente e futuro. E nós vamos ver que tem uma diferença aqui no grego do Novo Testamento, tá? Então vamos usar aqui o Smith, um gramático que trabalha o grego de vários períodos. Ele fala, ó, o tempo pode denotar, ou seja, pode dar a ideia do quê? Primeiro, o tempo de uma ação. Esse é o mais básico. A gente sabe, presente, passado, futuro. Então isso a gente chama de tempo da ação. O tempo pode indicar também o estágio de uma ação. Se a ação é continuada, então se ela está continuando, ela pode estar continuando no passado, ela pode estar continuando no presente, ela pode estar continuando no futuro, tá? Se é uma ação repetida, tá, em processo ou desenvolvimento, a ação não se completou, ela está em processo, então ela pode estar em processo no passado, ela pode estar em processo no presente, ela pode estar em processo no futuro. Ou se a ação é completada com resultado permanente, então a ação que foi realizada no passado e que ela tem efeitos no presente. Ou uma ação em que dá a ideia de que o estado presente da ação é o resultado de uma ação completa no passado. Então, é mais complexo do que nós estamos acostumados a estudar. Geralmente nós estudamos que o tempo denota só passado, presente ou futuro, tá? Mas existem outras questões que são importantes aqui. Então, Smith vai falar, o tempo de uma ação é também absoluto ou relativo. O tempo é absolutamente presente, passado ou futuro, e é considerado pelo tempo do falante ou do escritor. Tá? Então, o escritor ou falante é o referencial, e ele vai fazer essa referência ou no momento que ele está falando, ou algo que vem antes dele, ou algo que vem depois dele. Então, no caso do absoluto, o tempo está em relação ao falante. Mas ele pode ser relativamente presente, passado ou futuro, em cláusulas dependentes.
e é considerado pelo tempo de algum verbo na mesma sentença, tá? O que ele está dizendo aqui? Que em determinadas sentenças maiores, um verbo muitas vezes depende de um outro verbo, ou de um verbo auxiliar, ou de um verbo que está fazendo um complemento com ele. E quando é assim, que ele chama de cláusulas dependentes, como uma cláusula depende da outra, uma parte, para você entender melhor, uma parte da oração depende de uma outra parte da oração, esse tempo, ele é considerado relativo, tá? Porque é o verbo que ele depende, que vai dar a ideia se é passado, presente ou futuro. Então, é mais complexo do que a ideia que nós temos, que é a do tempo absoluto, passado, presente e futuro. Então, dependendo do verbo, do uso, da sentença, isso vai mudar. E depois nós vamos ver exemplos também. Fala, ó, em cláusulas dependentes, o grego não tem formas especiais para denotar relações temporais de uma ação para outra. Então, quando é absoluto, tem aquela forma. Quando é dependente, não tem uma forma. Então, a ação pode ser antecedente, vem antes, né? Coincidente, é no momento da fala, ou subsequente, depois nesse momento da fala. E aí, o que vai acontecer? O autor conduz o leitor a inferir se uma ação acontece antes, no mesmo tempo que, né? Ou após a outra ação. É isso que se torna mais necessário, aquela visão do contexto. Porque é o contexto que vai dizer. E o autor não tem uma forma específica para denotar isso, ele vai deixar o leitor interpretar aquela forma, tá? Muito bem. O tempo, então, vai ter essa qualidade da ação, esse aspecto da ação, tá? O infectum, que é uma ação incompleta, ou em desenvolvimento. Pode ser uma ação incompleta no passado, pode ser uma ação incompleta no presente, pode ser uma ação incompleta no futuro. Você fala, mas como é que pode ser uma ação incompleta no passado? É porque o autor narra um evento lá no passado como se ele estivesse acontecendo. Eu estava fazendo alguma coisa. Quer dizer que aquilo lá no passado é uma referência incompleta. Eu estou fazendo. Eu estarei fazendo. São ações incompletas, né? Porque esta ideia a gente usa muito o gerúndio para isso, né? Dá uma ideia de uma ação incompleta. Um perfectum, uma ação completa. Tá? Mas no sentido de que aquela ação se completou e tem os efeitos que continuam. Então, esse perfeito pode ser também passado, presente ou futuro. E o auristo, que é uma ação vista como um todo, independente da questão temporal. Pois nós vamos ver, o infecto é como se fosse um filme, o auristo é como se fosse uma fotografia, e o perfeito é como se fosse uma mistura dos dois. Mas aí vamos ver os exemplos para você entender melhor. E aí, então, o aspecto, né? Que é esse infectum, perfectum e auristo. Então, de novo, nosso amigo Wallace vai falar na sua definição básica. O aspecto verbal, em geral, é o retrato da ação ou estado quanto ao seu progresso, resultado ou simples ocorrência. Então, o progresso, o infecto, né? O resultado, o perfecto, ou a simples ocorrência, como se fosse ali o auristo. E aí, o tempo presente vê a ação com ou sem referência ao aspecto inicial ou final. Enquanto alguns usos do presente podem ser iterativo, histórico, futurístico. Todos pertencem ao axiom sart e falam do verbo afetado por outros aspectos da língua. E aqui ele usa um outro nome complicadinho aqui, vem do alemão, axiom sart. O que seria o axiom sart? Cada palavra tem ali o seu uso, né? É diferente a forma que eu uso o verbo correr, da forma que eu uso o verbo vestir, a forma que eu uso o verbo amar. Cada verbo, cada palavra tem as suas características, que envolvem questões léxicas, né, da sua raiz, envolvem questões semânticas do seu significado. Então isso seria o axiom sart, tá? E o aspecto é se é uma ação que é repetitiva,
se é uma ação futura, se é uma ação histórica e tantos outros tipos de ação que tem no verbo. Aqui repetiu, tá? Então, um alerta aqui, ó. Preciso ter cuidado para não ser dogmático em relação aos usos dos tempos no Novo Testamento grego. Muitos teólogos interpretam os tempos de acordo com a sua teologia e forçam uma exegese. A exegese é diferente da exegese. Exegese vem de ex, tirar. De alguma coisa que está dentro, você tira, ex. Eis tem a ver com colocar, né? Então, muitos teólogos pegam essa questão do tempo, mas porque tal nauristo, então resolve essa questão teológica. Porque está no perfeito, resolve essa questão teológica. Tem que tomar muito cuidado na hora de usar essas características para não ser dogmático, tá? Porque senão você vai estar colocando no texto sentidos só de acordo com a questão gramatical. Precisamos ver a intenção do autor, é preciso analisar o contexto e outros elementos da língua para podermos fazer esta análise. Aí tem a nossa gramática de grego, você pode consultar, aqui citamos o Smith, o Wallace, que tem a versão em inglês, mas já tem a versão em português também, da gramática grega. Se ficou alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta, algum comentário, coloca no espaço aí de comentário que nós vamos responder. Nós estamos falando dos verbos, demos uma visão geral sobre tempo, modo, voz, né? E aí nós vamos falar agora de como é que você, na prática, vai pegar uma sentença em grego, como é que você começa? Porque tem muitos elementos. Tem o adjetivo, tem o substantivo, tem pronome pessoal, tem pronome relativo, tem o pronome reflexivo, vai ter pronome definido, indefinido. Então, como é que você faz na hora de pegar uma sentença em grego para analisar? Então, nessa aula nós vamos ver algo muito importante, tá? Que já é uma parte de análise sintática, mas uma análise sintática mais prática, tá? Para você resolver muitos problemas de análise de sentença grega. E a gente vai chamar essa aula de ordem lógica das sentenças. A ordem é lógica, não significa que o grego vai obedecer a mesma ordem do português, lembra? O grego é uma língua chamada sintética, as línguas sintéticas são declináveis. A ordem das palavras não importa. Importa a terminação da palavra, porque pela terminação da palavra eu sei o caso que a palavra está, e sabendo o caso que a palavra está, eu sei a função sintática da palavra na sentença. E agora deu um nó no cérebro aí, né? Não, é bem simples. O grego não precisa da mesma ordem do português. O português é uma língua analítica. Então, preciso ter sujeito, verbo e objeto, geralmente nessa ordem. Se eu disser o leão matou o caçador, eu não posso inverter e colocar que o caçador matou o leão, porque mudando a ordem das palavras, eu mudo o significado. No grego, não. Mudando a ordem das palavras, você não muda o significado, porque o que importa é a terminação da palavra. Posso colocar a palavra no começo, no meio ou no fim, e a tradução vai ser a mesma. Mas por que o autor então inverte a ordem? Ele inverte essa ordem à medida que ele quer colocar ênfase. Pode ser que ele quer dar mais ênfase ao que está no começo. Pode ser que ele quer dar ênfase ao que está no fim. Então, ele coloca o elemento mais importante no começo quando ele quer dar mais ênfase. Uma segunda ênfase, ele coloca o elemento no fim. E aí o elemento no meio tem menos ênfase. Então ele pode brincar com a ordem das palavras. Tá aí, mais um motivo para você estudar o grego, porque você só saberá a ênfase do autor no original. Porque o português tem que manter sujeito, verbo, objeto. Pode ter umas pequenas variações, mas não pode ter muitas variações, que senão o significado muda. Agora, o autor grego pôde lá, quando ele escreveu, fazer as suas ênfases. Então, olhando no original grego, você consegue ver, o autor quis dar ênfase nesta palavra. Ele quis dar ênfase naquela palavra. Ele deu uma ênfase maior aqui, porque ele colocou no começo. Ele deu uma segunda ênfase porque ele colocou no final.
Ele deu menos ênfase quando ele colocou no começo, tá? Então, a ordem das palavras não importa, porque pode mudar a ordem e o significado mantém o mesmo. Mas existe uma ordem lógica. O que é essa ordem lógica? Na hora de traduzir, como o autor pode brincar com esta ênfase, como é que eu vou traduzir? Eu preciso ter uma ordem lógica. O que eu vou procurar primeiro? Depois eu procuro o quê? Então, esta é a ordem das sentenças, tá? Ordem lógica. O autor pode variar, mas na hora de traduzir e fazer uma análise exegética, eu vou ter uma ordem lógica que eu vou procurar. Quando eu explicar que você vai entender melhor, tá? Não se assuste. Quando você pegar uma sentença em grego, como é que eu vou saber que é uma sentença? Bom, tem ponto final, tem vírgula, né? Isso vai te ajudar a indicar, né? Tem o que, o cai, que vai ligar uma sentença a outra. Então, algumas palavras, como no português, te ajudam a delimitar a sentença, tá? Mas pode ficar na vírgula, no ponto final, ponto e vírgula, esses sinais que tem no nosso Novo Testamento em grego. Lá atrás, quando eles escreviam, não tinha vírgula, não tinha ponto final, nada, não tinha sinais, nenhum desses sinais, nem acentuação. As próprias palavras eram usadas como marcas, tá? Então, eu peguei uma sentença, consegui definir que esta é uma sentença grega completa. A primeira coisa que eu vou procurar, onde está o nominativo? E aí você vai lembrar das aulas anteriores, tá? Pela terminação do caso, eu vou saber que esta palavra é o nominativo. Este nominativo pode estar no começo da sentença, pode estar no fim, no meio da sentença ou no fim da sentença. A ordem que vai aparecer na sentença não importa, mas a ordem lógica, a ordem que eu vou procurar, o primeiro elemento que eu vou procurar é o nominativo. Tá? Onde está o nominativo? Por que eu vou procurar o nominativo? Porque ele é o sujeito da sentença, geralmente, tá? Pode ser usado com outros significados, mas geralmente o nominativo é o sujeito, então procuro primeiro o sujeito. O sujeito pode estar no começo da sentença, o sujeito pode estar no meio da sentença ou no fim da sentença, mas é o primeiro elemento que eu vou procurar. Depois, eu vou procurar, tem algum verbo? Porque se tem um verbo, então esse verbo faz referência a esse sujeito. E esse sujeito faz referência a este verbo. Então, o segundo elemento que eu vou procurar é um verbo. Ainda estamos aprendendo o verbo, tá? Mas aqui é só para você ter o referencial da ordem lógica do que você vai procurar numa sentença. Depois, vai ter dois caminhos. O que vem na sequência, mas não na sequência da ordem, tá? Na sequência lógica. O que eu vou procurar depois de achar o nominativo e depois de achar o verbo? Qual é o terceiro elemento que eu vou procurar? Lembrando, esse elemento pode estar no começo, no meio ou no fim da sentença. Mas pela ordem lógica eu vou procurar ele depois de um verbo. Porque este elemento vai ser um acusativo, que vai ser o objeto direto. Ou um outro caminho, ele pode estar no dativo, que é o objeto indireto. Certo? Deu para você entender aí, ó. Primeiro, onde está o nominativo? Depois, ó, onde está o verbo que está relacionado com este nominativo? Depois, ó, um complemento vai estar no acusativo ou no dativo. Ou pode estar até na sequência. Um acusativo seguido de um dativo, ou um dativo seguido de um acusativo, tá? Mas a ordem lógica é essa. Mas a sentença continua. Geralmente, quando ela continua, ela tem lá um genitivo, que é um complemento, tá? Então, esta ordem lógica da sentença vai resolver todos os problemas. Você vai conseguir, com esta ordem aqui, achar tudo que precisa na sentença em grego? Não, porque a vida não é fácil, tá? A vida é difícil. Mas vai resolver a grande maioria das sentenças em grego. E até uma dica, mas eu não achei o nominativo. Então, tranquilo, vai para o próximo. Vai ter um verbo. Esse verbo, a terminação dele já vai indicar quem é o sujeito. Então, ele não precisou de um nominativo. Porque o próprio verbo, o autor não quis colocar a pessoa, né?
Ele não quis colocar o pronome, ele não quis colocar um adjetivo, um substantivo, ele colocou só o verbo. Então, a terminação verbal já me indica quem é o sujeito. Por exemplo, eu falo, amo minha esposa. Você já sei, amo é o eu, né? Não pode ser outra pessoa. Então, já está implícito no verbo quem é o sujeito da sentença. O autor não quis colocar um sujeito explícito, ele colocou um sujeito implícito. Ah, mas aí eu tenho o nominativo, mas não tenho um verbo. Não tem problema, tá? Porque é uma sentença nominal. Você não tem verbo. Aí você vai ter um complemento no acusativo ou no dativo. Ah, mas não achei nenhum acusativo, nenhum dativo. Então, vê se tem o genitivo. Ah, achei um acusativo, mas não tem genitivo. Não tem problema, para aqui. Então, aquele elemento que você não encontrar, você pula e vai para o próximo, tá? Aí resolve mais uma grande quantidade de sentenças no grego. Ainda não resolve todas, porque existem maiores complexidades do que estas, tá? Mas vamos usar um exemplo que até segue o português. Ó. Planoi, excelson, eiston cosmon, tu Christu. Olha aqui, ó. Até segue o português. Quem que é o nominativo? O planoi. Como que eu sei que ele é o nominativo? Termina em oi. Se você olhar lá na tabela, você vai ver que essa terminação oi é a terminação nominativo plural. Daquelas palavras que se encaixam na segunda declinação temas em ômicron. Esse é um adjetivo, mas que ele está funcionando como sujeito, né? Os enganadores. Ó. Aí vamos achar o verbo. Para nossa alegria, o verbo está na sequência. Excelson. Entraram. Tá? É o verbo. Aí, tem o acusativo? Tem, ó. Eiston cosmon. Eles entraram para dentro do mundo. Tá? Entraram no mundo no sentido... Entraram para dentro. Porque no português o entrar para dentro é pleonasmo, né? Mas no grego e em muitas outras línguas não é. Aí tem um genitivo que é um complemento. Tu Christu. Que mundo? Do Cristo. Né? Do Messias. Se eu colocasse aqui eistocosmon, plainoi, excelson, tu Cristo, a tradução ficaria a mesma. E eu procuraria do mesmo jeito. O plainoi está lá no fim, mas ele é o sujeito. Ah, o verbo está antes, mas ele é o verbo. Ah, o genitivo está depois do verbo, não importa a ordem, tá? Aqui segue a ordem do português só para você aprender direitinho e não se confundir muito. Mas se você quiser treinar, é só inverter essas sentenças do jeito que você quiser, e mesmo invertendo, a ordem lógica vai ser a mesma. Primeiro eu procuro o sujeito, depois eu procuro o verbo, depois eu procuro um objeto, pode ser direto ou indireto, depois eu vejo se tem um complemento. Outro exemplo aqui, ego, agapo, enaletheia. Então eu mesmo, aqui o ênfase, amo em verdade, seguindo nossa ordem lógica. Ó. Que é o sujeito? Ego. Se você olhar lá na tabela dos pronomes pessoais, o nominativo da primeira pessoa é ego, eu. Desculpa. Aí você vai, quem que é o verbo? Agapo, que nós vamos ver daqui a pouco. E quem que é o objeto? O objeto indireto, enaletheia. Como é que eu sei que é objeto indireto? Que está no dativo. Ah, pode inverter essa frase. Se você colocar enaletheia ego agapo, a ordem que você vai procurar vai ser a mesma. Quem é o nominativo, quem é o verbo e quem é o objeto indireto, tá? Então, independente da ordem da sentença, existe uma ordem lógica. A ordem lógica é quem você vai procurar primeiro. E aí, na sequência, como você vai procurar para você poder traduzir a sentença. Porque senão vai ficar uma bagunça. Você vê lá a palavra no começo, você vai achar que ela é o sujeito, não é? O sujeito pode estar no começo, no meio ou no fim. Então, eu amo em verdade. Ego, agapo, enaletheia. Muito bem. Esta é uma pequena aula para te ajudar, à medida que você vai avançando e conhecendo as outras palavras, a resolver o problema de como eu acho as palavras numa sentença para eu poder traduzir e entender corretamente. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, quer postar algum comentário,
coloque aí no espaço de comentários. Nessa aula nós vamos falar de alguns verbos que são bem comuns no Novo Testamento, são chamados de verbos contraídos ou verbos contratos, tá? Verbos que terminam em al, el e ol. Então lá no dicionário, quando você vira os verbos terminados em al, el ou ol, você lembra que são verbos contraídos ou verbos contratos. Vamos entender melhor à medida que nós formos conjugar esses verbos, tá? Então, a partir de agora nós vamos ver as conjugações. O que a gente tem que lembrar em algumas questões que nós já vimos, né? É que a partir de agora nós vamos ver os tempos verbais conjugados e temos que lembrar, por exemplo, que o presente em relação ao tempo, né? Nós costumamos dizer no português que o presente é alguma coisa que está sendo feita, né? Realizada agora, mas no grego a parte mais importante do tempo presente é a ação chamada infectum, ou ação linear. Então aqui está representada com um risco, né, um traço bem grande para dizer que a ação está continuamente, ela está acontecendo continuamente. Então, mais importante do que quando ela está acontecendo, é como ela está acontecendo, tá? E aí nós vamos ver voz ativa do verbo, ou seja, né, o sujeito pratica a ação, quando a voz é passiva, o sujeito sofre a ação, e quando a voz é médio, passiva, o sujeito pratica ou sofre a ação ao mesmo tempo. Então, aquilo que nós já vimos lá na introdução dos tempos verbais, nós vamos ver aqui na prática, no estudo dos verbos. E lembrando que nós estamos estudando a segunda epístola de João, tá? À medida que você vai avançando nesses estudos, e a base ali da nossa gramática é a segunda epístola de João. Temos a citação de outros textos também, de outras partes do Novo Testamento, mas o norte para você estudar é a segunda João. Então, nós vamos ver os primeiros verbos que vão aparecendo, até ver todos os verbos que aparecem na segunda epístola de João. Então, o verbo que aparece logo de cara, no versículo 1, já conjugado, né? É este verbo aqui, ó, agapô. Você já deve ter ouvido falar do amor agape. O pessoal fala ágape, mas lá no grego o acento é no segundo A, então é agape. E o verbo correspondente a essa mesma raiz de amar é agapô. Na verdade, ele vai aparecer lá no dicionário como agapau. E por isso que a gente falou que o verbo é contraído, porque aquele A do dicionário vai desaparecer na conjugação e vai ficar só este ômega com acento. E qual que é a ideia do presente e do indicativo ativo? É esta ação infecto, né? Ação do infecto. O infecto é ação contínua, algo que está sendo feito continuamente, uma ação linear. Então, posso traduzir este agapô como eu amo ou estou amando. Geralmente, no português, a gente usa, né, esse gerúndio. Às vezes o pessoal até exagera no uso do gerúndio para falar de uma ação contínua, no presente. E lembrando como no português, ó, amo, você já sabe que é a pessoa, né? É eu, não pode ser outra pessoa, né? Só pode ser eu. No grego também, você não precisa do pronome. Você tem aqui esta terminação, já indica que é eu, tá? Como nós já também falamos, embora a terminação do verbo, né, a desinência, chamada desinência verbal, já indique a pessoa, em muitas vezes, e é o caso inclusive da epístola de 2 João, o autor coloca o pronome para dar ênfase. Então seria uma ideia mais ou menos assim, eu amo mesmo, não é? Uma ideia mais enfática quando se coloca o pronome, tá? Então, importante saber que os verbos serão encontrados no dicionário nesta forma do presente e do indicativo ativo, e não no infinitivo como é no português, tá? Então, quando você olhar o dicionário e vir lá o verbo, às vezes o dicionário coloca amar, mas o amar é só o significado daquela
aquele radical, né? Na verdade, é eu amo, porque o grego tem vários infinitivos. Diferente do português que tem um infinitivo só, o grego vai ter o infinitivo para o presente, o infinitivo para o aoristo, o infinitivo para o futuro. Então não dá para fazer um dicionário com infinitivos. Qual que foi o padrão usado? Bom, vamos fazer o dicionário com a primeira pessoa do presente do indicativo ativo, que seria o padrão ali da raiz verbal. Então, quando você olhar no dicionário, os verbos vão estar na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo ativo. Esse é o léxico, qualquer léxico normal. No léxico analítico, as formas vão estar de acordo com a ocorrência no texto. Mas quando ele pedir para você ver o significado, ele vai te dar a raiz do presente do indicativo ativo, que é então eu faço alguma coisa. Então vamos ver os verbos que terminam nessas formas aqui no seu radical mais puro, né? Ao, el e ol. E no dicionário vão estar assim, terminados os verbos em al, el e ol. Só que na conjugação, esta vogal vai desaparecer, tá? A vogal A, o alfa, o épsilon e o ômicron. Na conjugação desses verbos no presente, essas vogais vão desaparecer. Então, fica atento aqui às terminações que nós vamos ver. Como nós vamos conjugar, então, o verbo agapau? Então, este verbo agapau, ele vai ser conjugado agapô, agapás, agapá, agapomen, agapate, agapossi ou agapossim. Nós já falamos desse ni aqui, chamado ni mobile. Ele vai aparecer em algumas ocorrências. Então pode aparecer agapossi ou agapossim, tá? Então essas terminações que estão em negrito, elas são as terminações pessoais, como nós temos no português, ó, o, as, a, os, ais, am. No grego nós temos o, as, a, omen, ate, ossim. E o que acontece com esse verbo? Veja, ó, ficou um iota subscrito aqui em algumas formas. A segunda, terceira pessoa, aparece esse iota subscrito. Quando aparece o iota subscrito, nós sabemos que essa vogal é longa, tá? Porque o alfa, ele pode ser breve ou longo. Então não vai iota subscrito em vogal breve. Então a conjugação vai ficar assim mesmo com esse iota subscrito, tá? E aí você guarda então o, as, a, omen, ate, ulsi. Veja que agape, parando aqui no pi, ó, seria a raiz ali do verbo, né? E as terminações de pessoas são essas formas que estão em negrito. Ali na gramática também você vai achar essas formas em negrito. Então, agapô, eu amo. Agapás, tu amas. Agapá, ele ou ela ama. Como que eu vou saber se é ele ou ela? Só pelo contexto. Agapomen, nós amamos. Agapate, vós amais. Agapou-se, eles, elas amam. Também igual no português, só vamos saber aqui no contexto. E aqui, se você quiser verificar essa ocorrência dessas formas exatamente como elas estão, basta você ir lá nos textos, né? Ideal que você tenha um Novo Testamento em grego, ou você baixe algum arquivo, porque tem vários arquivos com o Novo Testamento inteiro em domínio público. O mais fácil você baixar chama o texto bizantino, tá? Baixar o texto bizantino, que esse texto bizantino é domínio público, você pode ter um Novo Testamento grego inteiro. Ou alguns aplicativos que você pode baixar também, ou comprar, ou imprimir o texto bizantino. Você pode imprimir, o autor, né, que compilou o texto autorizou. Então procura aí na internet textobizantino.pdf, que você consegue baixar o arquivo, tá? Só para você conferir as passagens. Mas nós vamos ver algumas aqui, ó. Veja, aqui temos a tabela inteira. Verbos em ao, verbos em el e verbos em ol. Então eles vão ter pequenas variações na conjugação, e esses verbos são chamados verbos contraídos ou contratos, tá? Então, lá no dicionário vai estar agapau ou timal,
poiel, delol. Mas na conjugação esse alfa vai desaparecer. E esse epsilon vai desaparecer, esse ômicron vai desaparecer. Então nós temos agapô, gapas, gapá, gapomen, agapate, agapulsi. E aí a mesma coisa, timal, que é honrar, timô, timas, timá, timomen, timate, tipulsi, ou tipulsin, que é mesmo padrão de agapô. O poiô, que vem do poiel, vai ser um pouquinho diferente. Ó. Poiô, poieis, poiei, poiumen, poiete, poiusi. E o delô vai ser um pouquinho diferente também. É delol, delô, delois, deloi, delumen, delute, deluci. Então, na tradução, você vai traduzir no português, ou ele ama, ou ele está amando, ou ele honra, ou ele está honrando, né? Ou ele faz, ou ele está fazendo, ou ele declara, ou está declarando. Então, a ideia de uma ação contínua, e é mais importante a qualidade da ação do que o tempo da ação. Então, o tempo da ação vai depender da narrativa lá que você está analisando. Então, é uma tabela para você fixar, e para consultar também, né? Tem as formas no vermelho aqui, indicando a terminação de pessoa, e tem a raiz desses verbos. Eles vão sofrer modificações, porque este alfa, este epsilon e este ômicron vão desaparecer na conjugação. Em outras conjugações, eles podem se alongar, sofrer modificações também. Por isso chamam verbos contratos ou verbos contraídos. Vamos ver alguns exemplos, então, do uso dessa forma do presente do indicativo ativo em passagens do Novo Testamento, tá? Então, vamos pegar o verbo agapô. Lembra de escrever para treinar a escrita e de ler também em voz alta para treinar a pronúncia, tá? Então, em vários momentos eu vou ler aqui só para a gente não esquecer as pronúncias, né? Então, João 14:31 está lá. Alahina gnorocosmos hoti agapo ton patera kaikathos enenteilato moihopater hutos poio egeirese agomen entelsen. Então, o que nos importa, por enquanto, que está em destaque aqui. Claro que, à medida que nós vamos aprendendo outras formas, nós vamos lembrando as que nós já aprendemos, né? Então, por exemplo, aqui você pode identificar rocosmos, né? Você pode identificar aqui ropater, tom patera. Ó. Então, algumas palavras que você consiga identificar, tenta lembrar também. Ó. Nominativo masculino singular. Né? Aqui, ó, nominativo masculino singular. Ropater. Tom patera. Lembra lá da dica do artigo. Ó. Acusativo masculino singular. Então, significa que aqui ele é o sujeito, né? E aqui ele é o objeto direto. Aqui ele é o sujeito, ropater, e a mesma raiz, ton, patera, é o objeto direto, é o acusativo. Então lá, mas a fim de que conheça o mundo que eu amo, ó, agapô, ton patera, amo quem? Amo o Pai. E como mandou a mim o Pai, assim faço. Até apareceu um outro verbo aqui que a gente tinha visto lá, ó. Poiô. Vou voltar aqui só para você ver, ó. Lembra que a gente conjugou ele aqui, ó? Poiô. Faço. Ele apareceu aqui também, ó. Não está em destaque, mas ele está aqui, ó. Então, agapô, primeira pessoa do singular, do presente do indicativo ativo. E aqui também, primeira pessoa do singular, do presente do indicativo ativo. Então, eu amo, eu estou amando, eu amo continuamente. Eu faço, estou fazendo, faço continuamente. Então, essa é a ideia do presente do indicativo ativo. Um outro texto, ó. Hopater agapá ton huion, kaipanta dedoken entecheiri autu. Agora apareceu o agapá, ó. Terceira pessoa do singular,
do presente do indicativo ativo. Por quê? Lembra lá da ordem das sentenças? Mas aqui está até fácil, né? Porque está seguindo a ordem do português. O sujeito, pater, o verbo, agapá, e o objeto direto, ton roion. Sujeito, verbo, objeto. Podia estar invertido, que teria o mesmo sentido, né? O pai ama continuamente o filho. E todas as coisas deu na mão dele. Então, aqui para aprendermos o verbo agapá. Quando tem então esse iota subscrito debaixo do alfa, temos a terceira pessoa do singular do presente do indicativo ativo, conforme está lá na tabela, tá? Um outro texto. Apecriste Jesus kai ei penauton entis agapá me ton logomum teresei kai pater mu agapesei auton kai pros auton eleu sometha kai monen parautu poiesomen. Então aqui nos importa de novo aqui, ó, terceira pessoa do singular do presente do indicativo ativo, tá? Ama. Se alguém ama continuamente a mim, né? Eu pus aqui no literal, né? Não se espante, a palavra de mim, na verdade, a minha palavra. Mas é só para você lembrar lá o pronome, né? No genitivo. Mu, ou emu, é de mim. E de novo, vai pegando aquilo que você já aprendeu e veja se você consegue identificar. Autor, que é o pronome lá de terceira pessoa, no dativo, né? Terceira pessoa masculino singular, o dativo. O tis, que a gente viu lá, com pronome indefinido, alguém. Tom logon, ó, acusativo masculino singular. Ropater, de novo aqui, ó, de terceira declinação, mas tem o rola para ajudar. Auton, ó, acusativo masculino singular. Vai se repetir aqui, ó, auton também. Então você vai verificar as palavras que você já aprendeu e as palavras que você não aprendeu vai por dedução. Aqui o destaque é para nós fixarmos a conjugação verbal do presente e do indicativo ativo, tá? Mas lembra que a língua você vai acumulando. Aprendeu uma coisa, vai aprendendo outra, e uma coisa vai depender da outra. Uma palavra vai depender da outra palavra. Aqui temos o exemplo como são usados com muita frequência esses verbos, tá? Então eu coloquei o verbo e coloquei o versículo que ele aparece. Não significa que exatamente vai estar nesta forma, neste versículo. Só para você saber que ele aparece com grande frequência esses verbos em ao, el e ol, ou chamados verbos contratos, contraídos. Apatal, enganar, lembrando, ó, o significado está no infinitivo. Tá? Mas é só para a gente entender o significado. Boal, gritar, chorar. Meletal, ó, exercitar-se, praticar. Até nós temos uma palavra em português militar, né? Militar, a boa milícia. Então tem a ver com exercitar, praticar. Nikal, ser vencedor. Tolmal, ser audacioso, ser ousado. Adikel, ser injusto, fazer injustiça. Boethel, vir à ajuda de, vir em auxílio ao. A cosmel, tem a ver com cosmos, que é a ordem, mas a gente tem a palavra cosmético, né? Tem a ver com decorar, adornar, colocar em ordem. Micel, ó, odiar, desprezar, de onde vem a nossa palavra misógino, né? Ou misântropo, aquele que odeia a mulher, ou aquele que odeia o homem. Então, micel, né? Odiar, desprezar. Oikel, viver, habitar, de onde vem oikia, que é casa. Oikonomos, que é a economia, né? Polemel, guerrear, lutar. Você deve reconhecer aqui, ó, polêmica, né? O que é uma polêmica? Uma peleja, uma luta. Fitsonel, invejar, ter inveja. Filéu, amar, ter afeição. Onde vem a palavra filantropia, né? Aquele que ama o homem, ama os homens, né? Verbos em ol, ó, axiol,
considerar merecedor, considerar respeitável, será ser digno. Doulou, escravizar, trazer sob sujeição, ser feito servo. Eleuterol, libertar. Quirol, confirmar, validar, ratificar. Stefanol, de onde vem o nome Stefanos, né? Coroa, premiar, coroar, premiar. Tapeinol, ser humilhar, se humilhar, ser humilhado. Então, esses verbos, só para você entender que existem muitos verbos, contratos usados no Novo Testamento. Essas formas estão no presente indicativo ativo de primeira pessoa, mas nos versículos que a gente deu como exemplo, eles vão estar já conjugados, né, na forma verbal. E aí você tem que pegar esses verbos e fazendo os exercícios para treinar. Tem os exercícios também no final de cada lição. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, sugestão, você quer postar algum comentário, comente aí que nós vamos responder. Obrigado por ter assistido essa aula e até o próximo módulo. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.